pessoal, vamos lá então para nossa aula sobre introdução à física e cinemática. E eu já começo aqui falando para ti sobre cinemática, um assunto muito importante nas provas de vestibular. Mas do que trata a cinemática, pessoal? A cinemática é uma parte da física que vai se preocupar com o movimento dos corpos. Como vocês podem ver aqui nas figuras, a gente tem um veículo em uma autoestrada se movendo, aqui veículos de arrancada. Então, vai tratar do movimento destes corpos, mas sem preocupar com as causas. Tá legal? A causa do movimento será assunto da dinâmica, que nós veremos na sequência. Então, a cinemática, de maneira simples, é única e exclusivamente analisarmos as questões referentes ao movimento. E aí nós vamos, então, ter de entender uma série de conceitos, tá bom? Que envolvem esta parte da física. Muito importante, então, já que tu conheces do que trata a cinemática, que é o estudo do movimento, é que para a nossa linguagem ficar comum, que nós conheçamos alguns conceitos básicos. E eu começo falando para ti do conceito de ponto material, o que vem a ser, no problema, um ponto material, gente. Um ponto material é aquele corpo que eu vou analisar durante o movimento cujas dimensões não são relevantes. Beleza. Então, eu até coloquei aqui no exemplo um caminhão em uma autoestrada. Nota que o tamanho do caminhão, em comparação com a autoestrada, é algo irrelevante para o movimento. Beleza? Então, o ponto material é aquele corpo que vai estar se movimentando, mas cujas dimensões não nos importam. Legal? Mas e se as dimensões forem relevantes, aí nós vamos chamar ele de corpo extenso, tá bem? Então, a gente vai depois estudar a diferença dentro de um problema específico, onde o corpo deve ser tratado como extenso. Beleza? Em geral, se tu pegar uma formiga andando numa rodovia, muito diminuta é a formiga em relação à rodovia, veja, né? Ela é um ponto material. A maioria dos problemas nós vamos encontrar ponto material lá. Repito, caso a tua prova peça para que tu trabalhe com o corpo extenso, aí a gente verá como que isso funciona, tá legal? Ora, mas quando eu estudo cinemática, eu estudo o movimento. E aqui está um dos conceitos mais importantes da cinemática, que é o referencial. Eu vou até sublinhar ele juntamente contigo, porque esse é um conceito importante. Veja, tu só vais poder afirmar que um corpo está em repouso ou em movimento quando tu conheces muito bem, referencial, tá? Mas, Dani, o que é o referencial? Veja, o referencial, ele é, gente, um corpo ou um lugar a partir do qual eu faço as observações do fenômeno, do problema, tá? Então, assim, eu vou adotar um corpo ou vou adotar um lugar, um ponto qualquer para ser o meu ponto de análise. Bem, se, por exemplo, as posições do móvel, do ponto material, mudam em relação ao referencial no decorrer do tempo, eu vou estar
analisando que esse corpo está em movimento. No entanto, se as posições do móvel não mudam no decorrer do tempo em relação ao referencial, ele vai estar em repouso, tá legal? Então, é o ponto de vista, né, galera? É o ponto de vista do observador, tá? Aqui, claro, tem um texto explicativo. Então, vejam vocês, é aquele corpo ou lugar que eu adoto para observar o problema, o fenômeno, tá? Já já veremos um exemplo claro disso. Eu não posso afirmar repouso ou movimento sem conhecer o muito bem referencial. Tá legal? Galera, muito interessante isso aqui, tá? Então, se hoje alguém te perguntar em alguma prova, um corpo está em repouso ou está em movimento? A resposta é depende. Depende do quê? Do referencial, tá certo? Então, é super importante esse conceito de referencial no estudo da cinemática. Tá bem, pessoal? Deixa eu limpar a tela aqui para nós, então, evoluirmos. Mas na prática, Dani, dá para tu mostrar isso aí? Claro, observe essa figura aqui, tá? Que eu coloquei um eixo orientado e normalmente a tua prova trará o movimento em relação ao eixo, tá? Esse eixo, ele é orientado. Como vocês podem ver, o sentido positivo é para a direita, tá? Sentido positivo da orientação da trajetória. E um ciclista, então, andando, se movimentando em linha reta, horizontal, sobre essa estrada. Galera, nota que eu tenho aqui um local chamado Marco Zero. Este Marco Zero pode ser o meu referencial. Muitas vezes tu vais encontrar essa posição zero como chamado origem das posições, tá? Muitas provas adotam isso. Então, se eu adotar o marco zero como um referencial, nota, à medida em que o tempo passa, as posições do meu ciclista mudam ou não mudam em relação ao referencial? Se mudarem, ele está em movimento. Caso as posições do ciclista em relação ao referencial não mude, ele vai estar em repouso. Show, né? Claro que aqui eu botei o ciclista em 3 posições distintas, né? Para te mostrar o que está acontecendo aqui. Nota que essa minha estrada, ela cresce, né? De 2 em 2 quilômetros. Eu poderia adotar qualquer uma destas árvores como referencial? Poderia, sem problema nenhum, tá? Então, sempre eu escolho um lugar, um ponto, uma pessoa para ser o meu referencial, tá? Que é aquele ponto sobre o qual eu vou analisar se existe ou não variação de posição em relação a ele. Se houver, movimento. Se não houver, repouso, tá? Bem tranquilo, tá? Então aqui, claro, mais uma explicação teórica que tu tens, né? Mas uma frase muito interessante que eu gostaria que tu sublinhasse, que é movimento e repouso, olha só, são conceitos o quê? Relativos, tá? Ou seja, o que significa serem conceitos relativos, pessoal? Dependem do referencial adotado. Tá legal? Então eu só posso afirmar se algo está em movimento ou se algo está em repouso conhecendo o referencial. Aí tem um detalhe importante que já caiu em prova. Um corpo pode estar em movimento em relação a um referencial, mas pode estar em repouso em relação a outro. Isso é importante. Vamos observar aqui, olha só, eu tenho um ônibus, imagine que esse ônibus está se movimentando com velocidade constante para a direita na linha reta da estrada.
Eu tenho aqui o motorista do ônibus, tá? O homem, a mulher e um rapaz sentado em repouso à beira da estrada. A situação é simples, né? Eu posso dizer para vocês assim, o ônibus está em repouso ou em movimento? Qual é a resposta? Depende do referencial. Show! Então, o ônibus em relação ao jovem parado, sentado na beira da estrada, muda ou não muda as posições no decorrer do tempo? Claro, ele está em trajeto, né? Então vejam vocês que o ônibus em relação ao rapaz está em movimento. Mudam as posições, tá? Agora, o motorista do ônibus em relação ao ônibus está em repouso ou em movimento? Está em repouso, porque à medida em que o tempo passa, as posições do motorista não mudam em relação ao ônibus, que é o meu referencial adotado, tá? Bem como o homem em relação à mulher também está em repouso, tá certo? Muito bem. Eu saio da tela para que tu possa então verificar ali as anotações que fiz, né, de maneira coerente, certo? Sem problemas maiores. Então, super importante dos senhores conhecer essa importante conceituação de referencial. Tá legal? Ótimo! Deixa eu apagar aqui. Isso tu tens na tua apostila, só para que nós então venhamos a bater um papo e deixar nossa linguagem comum, né? Olha agora esse exemplo aqui, muito interessante, tá? O que acontece aqui, pessoal? Imaginem vocês um trem que se move com velocidade constante para a direita, tá? E dentro desse trem, lá dentro do vagão do trem, um rapaz está parado e ele então lança verticalmente para cima uma bola. Uma bolinha, pode ser de tênis, tá? Detalhe, o trem está com velocidade constante. Eu gostaria que tu observasse isso e depois passasse essa informação para o teu material. Legal, legal. Então assim, veja que aqui fora, no solo, está em repouso um rapaz paradinho no solo que vai observar o fenômeno. Beleza? Então, acontecem duas coisas interessantes aqui. Veja, o rapaz que está dentro do vagão, quando lança a bola verticalmente para cima, tem uma visão da trajetória seguida por essa bola. Mas, professor, o que vem a ser trajetória? A trajetória pessoal do móvel, e no caso da bola, aqui, né, são os pontos descritos pela bola ao longo do movimento dessa bola. Claro que em relação a um certo referencial, tá? Mas observe, como o trem está com velocidade constante, né, esta bolinha e o rapaz terão a mesma velocidade do trem para a direita. Então, na visão do rapaz que lança essa bola verticalmente para cima, na visão do rapaz que está dentro do vagão paradinho e lança essa bola para cima, tá? Ele enxerga uma linha reta na frente dele. Já na visão do cidadão que está em repouso no solo fora do vagão, ele enxerga um arco de parábola. Muito interessante, mas Daniel, por que tu estás me mostrando isso? Justamente para que tu entendas o seguinte, ó. Quando, muito importante, quando o referencial para o movimento da bolinha é o jovem que a lança para cima, a trajetória é uma linha reta. Vou repetir. Quando eu adoto o referencial para o movimento da bolinha como sendo o jovem que a lança, ora, o trem está com velocidade constante, né? A bolinha
sobe e desce em linha reta para ele. Show! Mas quando eu adoto para o movimento da bolinha o referencial sendo o jovem parado no solo, a trajetória é um arco de parábola. Muito importante. Então, o que é que tu deve destacar aí? Que a escolha do referencial interfere na trajetória, tá? A escolha do referencial interfere na trajetória seguida pelo móvel, tá certo? A escolha do referencial interfere na trajetória. Trajetória, repito, que são os pontos seguidos pelo móvel, aqueles por onde ele passa durante o movimento, tá certo? Mas aqui, voltando ao aspecto inicial da nossa aula, o homem do trem em relação ao vagão, nossa, olha como é fácil. O homem do trem em relação ao vagão, no decorrer do tempo, mudam ou não mudam as posições dele em relação ao vagão? Veja, o homem do trem em relação ao vagão está, gente, em repouso. Ótimo, né? Porque não mudam as posições dele no decorrer do tempo. Mas o trem em relação ao solo? Ora, mudam as posições. Se eu pegar aqui um ponto X no solo, né? Adota um ponto X qualquer no solo como um referencial. Então, evidentemente que vai mudar e esse trem, portanto, está em movimento em relação ao solo e bem como em relação a quem? Ao jovem que ali está parado, tá? Mas aqui é importante, pessoal, nós levarmos em conta que, né, isso eu quero que tu anote aí, tá? A escolha, anota isso aí, por favor, a escolha do referencial, tá? Influencia na trajetória. Tá certo, galera? Muito bem. Trajetória, que são os pontos seguidos pelo móvel. Bom, né? Tá? Deixa eu sair da tela para tu copiar com critério, tá? Sem problemas. Viste como é tranquilo? Legal, né? Então essa parte aqui tu vais anotar aí, enquanto eu limpo a tela e a gente então continua, tá? Dada estas importantes informações, repito, para que a nossa linguagem fique comum, né, pessoal? É muito importante isso, a gente pode, então, evoluir, tá legal? Tu vais encontrar esses termos em muitas questões e isso é extremamente importante, tá certo? Vamos lá então. Bom, adiante, o que encontramos aqui? Agora sim, o conceito de trajetória. Nota, são os pontos descritos pelo móvel ao longo do movimento, tá? Eu posso sair da minha casa e ir até a escola por esse trajeto A. Nota, todos os pontos pelos quais eu passo ao longo do movimento vão compor a minha trajetória A, o caminho A. Mas eu posso sair da minha casa e ir até a escola pelo caminho B. Todos os pontos pelos quais eu passo, né, ao longo do meu percurso compõem a trajetória B. Tá legal? Show de bola então, tá? Caminho A, caminho B. Lá por onde eu passei, todos aqueles pontos descritos ao longo do movimento compõem a trajetória. Bem tranquilo, tá? Apenas um conceito que nós vamos ter de usar. Gente, espaço ou posição, aqui na parte de movimento, na parte de cinemática, tá? O espaço ou posição pode ser chamado ou de S, né? Ou pode ser chamado de X. Veja bem, SO para a posição inicial, o ponto onde inicia o movimento, XO para a posição inicial, né? E S para a posição final, aonde o móvel vai parar, ou então X, como algumas provas gostam de cobrar, tá? Então, espaço ou posição.
Nós vamos tratar disso aqui como SOXO, lá onde inicia o movimento. S ou X, S que vem do space, do inglês, né? Ou X quando o movimento estiver no eixo X, tá? O ponto aonde o móvel parou. Terminou a análise do movimento. Então é bem tranquilo, tá? Sem problemas essas duas terminologias aqui, tá? Essas duas nomenclaturas nós vamos usar para espaço ou posição. Muito bem, tá? Isso é fácil, está aí no teu material. Então, aqui eu mostro para ti, ó, de novo, eu enfatizo que há caminhos diferentes de A até B. Ora, assim sendo, eu tenho trajetórias diferentes de A até B. E aqui, né, aquela questão da escolha do referencial implicando na trajetória. Nós vamos depois estudar o lançamento horizontal, tá bom? E no lançamento horizontal, galera, lançamento horizontal é um lançamento específico aí que nós vamos estudar lá nos movimentos de queda livre, tá? E eu quero que tu imagine aqui, ó, que eu tenho um avião em voo horizontal, tá? E eu vou até colocar aqui, ó, ele está em voo horizontal, mas com velocidade constante, tá, pessoal? Ele está em voo horizontal com velocidade constante. E o que acontece então? Ele vai lançar horizontalmente mantimentos para refugiados que estarão lá no solo, tá? Faz de conta que tem uma pessoa no solo. Muito bem. Ora, quando o piloto abandona esses mantimentos, né? Veja, faz de conta que a minha caneta preta aqui, ó, é o avião em voo horizontal e a caneta de baixo é os mantimentos. O avião, no exemplo proposto, está com velocidade constante. Então, ele está se movendo para a direita com velocidade constante. Pessoal, quando ele abandona o mantimento ou os mantimentos saem com a mesma velocidade horizontal que o avião possui. Então, veja, ele vai deixar esses mantimentos caírem, né? E aí, então, eles vão ser alcançados lá para os refugiados. Mas nota uma coisa, como a velocidade horizontal do avião, que aqui está representado pela minha caneta preta, horizontal do avião é a mesma horizontal dos mantimentos, e neste caso não há resistência do ar, né? Na visão do piloto, o piloto, como referencial, vê sempre esses mantimentos abaixo dele, porque a velocidade do mantimento não vai nem aumentar, nem diminuir, vai ser a mesma velocidade horizontal do avião. Então, nota, a trajetória para o piloto é uma linha reta. Show, né? Veja que tem alguns detalhes para que isso aconteça, né? O avião tem que estar em voo horizontal, com velocidade constante e sem resistência do ar. Tudo bem? Não há resistência do ar nesse problema aqui, para que então essas duas velocidades horizontais sejam sempre as mesmas. Agora, na visão dos refugiados em repouso no solo, é um arco de parábola. Muito tranquilo, né? Vai ou não vai me dizer que isso vem ao encontro do que falamos, que a escolha do referencial implica na trajetória. Show? A escolha do referencial implica na trajetória. Tá bem, gente boa? Muito legal, tá? Então, isto aqui está, portanto, visto, entendido, e depois nós vamos evoluir nesse conceito aí, tá certo? Legal. Vamos falar agora de deslocamento. Muita calma, porque deslocamento, tá? Deslocamento, em primeiro momento, nós vamos falar dele em termos escalares. Por que em termos escalares, Daniel? Eu posso calcular o deslocamento de um móvel dentro dessa cinemática. Eu posso calcular o quanto ele se desloca, pessoal, usando aqui um recurso algébrico simples, olha só, tá? Isso aqui, claro, em termos escalares, porque deslocamento é uma grandeza vetorial, isso é importante, tá? Deslocamento é importante tu destacar que é vetorial. Pera aí, professor,
mas o que significa ser uma grandeza vetorial? Rapidamente, uma grandeza vetorial fica bem definida com um módulo, né? E o que é um módulo? O módulo é o valor dessa grandeza, né? Uma direção, vou colocar aqui pequenininho, mas tu estás vendo, que pode ser horizontal, vertical, né? Oblíqua, e um sentido, né? O sentido que é para onde aponta. E este, por ser vetorial, né, ele é representado por um segmento de reta orientado, correto? E esse segmento de reta orientado, galera, recebe o nome de vetor. Muito bem, tá certo? Então, analisa comigo. É possível, sim, que se eu estiver lá numa linha reta, eu consiga calcular o deslocamento, chamado de ΔS ou ΔX de um móvel, tá? Fazendo a sua posição final, isso é sempre importante, menos a sua posição inicial. Isso aqui tu já deve ter conhecimento, tá? Sempre delta é variação. É sempre o final menos o inicial, galera, tá? Então tu não esquece disso. Agora, vejam vocês aqui que eu estou falando que eu posso calcular o deslocamento, tá? Eu posso obter aqui um número para esse deslocamento. Então, se vocês analisar comigo aqui, esta figura, eu tenho o ponto A, né, que é o meu início, né, que é o meu início aqui do movimento, tá? E eu tenho aqui o ponto B, que é o fim, tá? Gente, nota, eu vou sair de A para B pela trajetória 1, tá? Que é essa trajetória aqui da parte superior da figura. Legal. Vou fazer um outro caminho, que é pela trajetória 2. Legal. É nítido e simples aqui de tu verificar visualmente que pela trajetória 1, a distância, o comprimento da trajetória é maior do que a trajetória 2. Opa, mas que interessante, professor. Distância, então, eu não penso como um vetor? Não. Distância, galera, tu pensa como uma grandeza o quê? Escalar. Mas como assim? O que é uma grandeza escalar, professor? Basta um número mais uma unidade, ela vai ficar bem representada. Tá certo? Então, a trajetória 1 tem uma distância maior do que a distância da trajetória 2. Então, distância eu posso tomar como sendo o comprimento total, tá certo? Se eu pegasse uma fita métrica e fosse esticando ao longo do percurso e ao final eu medisse, tá? Agora, o segmento de reta que liga o início, a origem, ao extremo, pessoal, que é este segmento de reta aqui, eu chamo ele de vetor deslocamento. E eu boto uma flechinha em cima para representar. Então, o vetor deslocamento liga a origem, tá? É um segmento de reta que liga a origem ao extremo do movimento, tá? Aprende a distinguir deslocamento de distância percorrida. Muito importante. Ok? Muito importante. Portanto, essa distinção. Recapitulando, assim, se eu saio do ponto A e vou até o ponto B pelo caminho de cima, né, eu compus uma trajetória nesse movimento. Se eu saio de A e vou até B pelo caminho de baixo, né, eu componho outra trajetória. Eu consigo observar que o comprimento total da minha trajetória,
1 é maior do que o 2. Portanto, a minha distância percorrida é maior em 1 do que em 2. Lembrando, distância, pessoal, é comprimento total. Distância é algo escalar. Basta um número mais uma unidade. No entanto, se eu faço um segmento de reta orientado da origem até o extremo, que aqui está representado por essa seta, eu estou desenhando o vetor deslocamento e isso é extremamente importante tu conhecer. Tá legal? Uma coisa é distância total, outra coisa é deslocamento. Então, veja bem, distância, né, é diferente de deslocamento, que eu vou colocar a flechinha em cima, tá? Por quê? Porque aqui é algo, repito, escalar, é um comprimento total. E aqui é algo vetorial, um segmento de reta. Mas, Dani, quando que eu vou precisar trabalhar com o vetor? Já já vou te mostrar. Para a gente finalizar essa parte, claro que, olha só, ΔS é uma variação de posição, posição final menos inicial, então ΔT, galera, é uma variação de tempo, né? Tempo final sempre, né? Menos o meu tempo inicial. Fechou? Bem tranquilo. Toda a delta é uma variação. É final menos inicial. Show, né? Legal. Então é importante tu distinguir isto aqui, porque na hora do teu vestibular, na hora do teu Enem, tu vais precisar conhecer, tá? O que os alunos geralmente confundem é essa questão de distância e deslocamento, tá? O deslocamento, ele é, em regra, um vetor. Eu posso calcular um deslocamento? Posso. Aí tu estás fazendo um cálculo, um algebrismo, né, para achar esse valor, mas em tese nós temos ele como sendo algo vetorial. Beleza? Gente, velocidade média, ponto extremamente importante aqui da cinemática, no qual eu quero trabalhar contigo agora. Bem, tudo tranquilo? Em cinemática, a velocidade média, pessoal, também pode ser chamada em algumas provas, tá? Como taxa, anota isso, taxa de variação, taxa de variação das posições, taxa de variação das posições no decorrer do quê? Do tempo. Muito bem. Olha, este nome pode aparecer para ti como sinônimo de velocidade média. Importante, a velocidade é uma grandeza física, algo que eu consigo medir, né? Que é também vetorial. Mas como assim, professor? Vetorial. Olha só, imagine vocês que eu estou aqui numa estrada reta, por exemplo, uma estrada que liga aqui, bem conhecida nossa, Porto Alegre, né, até a cidade de Osório. Muito bem, se eu te disser, eu estou na rodovia Freeway, que é o nome dela, a 80 quilômetros por hora, te basta essa informação para saber de fato como está acontecendo o meu movimento? Ora, claro que não. Eu poderia estar aqui, ó, a 80 quilômetros por hora no sentido Porto Alegre, Osório, ou eu poderia estar a 80 quilômetros por hora na direção horizontal, mas no sentido Osório, Porto Alegre. Por isso que é importante tu entender que velocidade é vetorial. Ótimo. É uma grandeza que exige módulo, direção e sentido para ficar bem representada, tá? Mas aqui acontecem duas coisas importantes na prática, que tu vais precisar saber na hora da prova. Ou ele te pede
para calcular a velocidade escalar média ou ele te pede para calcular a velocidade vetorial média. Em regra, galera, velocidade é uma razão. Em regra, velocidade é uma razão entre quem? Distância percorrida e o tempo gasto para percorrê-la. Tá? Em regra é isso. Mas olha só os cuidados que tu vai ter que ter. Quando falar em velocidade escalar média, ele vai estar interessado justamente aqui, ó, no teu ΔS, no quanto percorreu, tá? Que é, até vou colocar aqui para ti, ó, isso aqui que é o quanto o móvel percorre, tá certo? E aqui dividido pelo ΔT, que é o tempo gasto, tá? Repito, inclusive, esse tempo gasto, se porventura um móvel, um carro, um caminhão fizer um percurso horizontal e fizer várias paradas ao longo do trajeto, tu vais ter de incluir o tempo de parada aqui, porque é o tempo gasto no total, tá certo, galera? Para calcular, por exemplo, a velocidade média em todo o trajeto. Já já eu te mostro isso. Tá legal? Então, quando ele falar em velocidade escalar média, normalmente é o que acontece, tu vai trabalhar com o espaço percorrido, com o quanto ele percorre lá, tá? Quanto é que foi a, de fato, distância que ele percorreu? Qual é o todo de que ele percorre? E vais colocar esse valor no numerador. Então, estou interessado não em conhecer a direção e o sentido dessa taxa de variação. Não, estou interessado em conhecer o valor numérico dessa taxa de variação das posições no decorrer do tempo, tá? Agora, se a prova for explícita e te disser calcule a velocidade vetorial média, aí tu vais ter que trabalhar aqui não com o espaço percorrido, mas com o vetor deslocamento. E isso aqui, ó, vou até chamar aqui, ó, pessoal, de ΔS, né? Flechinha em cima. Lembra que agora, há pouco, eu te mostrei, né, um segmento de reta orientado que ligava o ponto A até o ponto B, ligava a origem até o extremo. Lembra? Este vetor era o vetor de deslocamento. Tá legal? Então, mas aqui ele vai ser explícito, né? Tipo assim, aqui é o ponto A, ó, tá? E eu vou até o ponto B por essa trajetória aqui, ó. Olha, gente, fiz esse trajeto aqui, tá? Fiz aqui então, ó, meu deslocamento 1, meu deslocamento 2, meu trajeto 1, depois meu trajeto 2. Notem vocês, notem que se eu fizer um segmento de reta ligando A até B, né, eu estou aqui fazendo o meu vetor deslocamento. E aí, claro, eu poderia calcular este vetor deslocamento por Pitágoras. Bastaria eu conhecer o cateto adjacente aqui, né, o cateto oposto, para calcular a hipotenusa, que neste caso seria o meu deslocamento vetorial. Este valor obtido da hipotenusa na conta através do teorema de Pitágoras, eu levaria para cá, para o numerador, a fim de ter a velocidade vetorial média. Mais interessante lá na cinemática vetorial, tá bom? Aqui eu diria para ti que o importante é entender o conceito de velocidade, tá? Entender que é vetorial, tá? E entender que a razão do que percorre pelo tempo que gasta é a minha velocidade média, que trago para ti em termos de unidades, pode ser Sistema Internacional de Unidades, galera, tá? Sistema Internacional de Unidades. Metro para o quanto percorre, segundo para o tempo, portanto, metros por segundo. Se eu quiser transformar isto, converter para quilômetro por hora, multiplico por 3,6, do contrário,
divido, super importante. 1 quilômetro, né, galera, equivalem a 1000 metros, isso tu sabe, né? E 1 hora são 3.600 segundos, tá? Só para constar aqui onde esse 3,6 se encontra. Fechado? Deixa eu sair da tela para tu poder fazer as anotações com critério. São pontos importantes aí neste estudo da cinemática. Então a velocidade é super importante entender, tá? Legal? Muito bem, tá? Só agora eu vou limpar a tela aqui para continuarmos falando de velocidade. Nota, todas estas informações, galera, são introdutórias. Eu sei que muita coisa tu já sabe, mas para que a nossa linguagem ao longo do curso fique comum, é bem interessante que nós explanemos isso aí, né? Que nós façamos um resumo disso aí e deixemos isso aí sempre claro para que não haja dúvida na hora de interpretar algum problema ou de se deparar com algum desses conceitos aí, tá? Beleza? Então aqui eu coloco para ti só rapidamente essa questão de algumas velocidades, só um quadro ilustrativo para tu ver aqui em milha por hora. E 1 milha por hora é aproximadamente 0,45 metros por segundo. Então tu tem aqui o guepardo a 70 milhas por hora, né? 70 milhas por hora, pessoal, uma taxa de variação da posição no decorrer do tempo que é grande. O guepardo varia a posição no tempo muito rapidamente. Já o lobo 35, né, o Usain Bolt, que é aquele corredor lá, ele tem aqui 27 milhas por hora. Um corredor olímpico, desculpa, 22, um ciclista 10. O Michael Phelps, que era um nadador campeão olímpico, né, 6 milhas por hora, tu multiplicaria por 0,45. E uma pessoa caminhando normalmente 3 milhas por hora, tá? Fechou? Bacana, né? Interessante isso aí, certo? Bem, entremos agora no conceito de velocidade relativa. Muito importante, te ajuda a resolver muitos problemas na física. Bem, o conceito de velocidade relativa, ele vai estar associado fisicamente a duas coisas, pessoal. Duas coisas podem acontecer aqui, já vou te explicar. Primeiro, pode acontecer uma taxa de aproximação de um móvel para com o outro, ou pode acontecer, galera, uma taxa de afastamento de um móvel para com o outro, tá certo? Então, quando eu falo de velocidade relativa, é importante destacar e vir na tua cabeça que esses dois fenômenos aqui físicos podem acontecer. Vamos entender? Vamos lá? Olha para essa figura, letra A, onde eu tenho dois carrinhos. Eu vou chamar aqui esse aqui de carrinho número 1 e este aqui de carrinho número 2, tá? Eles estão na mesma direção e no mesmo sentido. Vamos imaginar, pessoal, vamos imaginar fisicamente, tá? Que esse carrinho aqui, ó, um exemplo, tá? Ele está a 30 metros por segundo e este carrinho 2 aqui, ele está com uma velocidade de 10 metros por segundo horizontal para a direita, bem como este aqui a 30 metros por segundo horizontal para a direita. Fisicamente, o que é que está acontecendo aqui? Ora, em 1 segundo, este carrinho número 1 vai percorrer 30 metros para a direita. E em 1 segundo, esse aqui vai percorrer 10 metros para a direita. É nítido e fácil de tu entender que este carrinho de trás está se aproximando do carrinho da frente. Então está acontecendo o que chamamos de taxa de aproximação. Show? Legal. Seria então como se em 1 segundo este carro aqui
se aproximasse 20 metros por segundo daquele lá, no meu exemplo. Ok? Deu para entender? Então, em 1 segundo, esse aqui andou para frente 30 metros e esse andou 10. Ora, essa diferença vai me dar a taxa de aproximação deste para com este. Legal! Então, o que eu estou calculando? Eu estou calculando a velocidade relativa, que neste exemplo aqui, né, pessoal, seria a V1 menos a V2. Pronto. Mesma direção e mesmo sentido, a velocidade relativa é calculada fazendo um menos o outro. Legal, né? Tranquilo, tá? Não há problema. Mas, professor, poderia ser o contrário? Poderia, claro que poderia. Poderia ser, se eu quisesse, este a 30 e este a 10. Aí, galera, haveria uma taxa de afastamento deste aqui em relação ao de trás. Beleza? Mas eles estarão em mesma direção e mesmo sentido. Ó, olha aqui o sentido vetorial da velocidade, tá? Já no item B, o que nós temos aqui? Mesma direção e sentidos opostos. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos supor que este carrinho, que eu vou chamar de carrinho 1, e este que eu vou chamar de carrinho 2, tu já estás entendendo aí, né? Esse aqui esteja a 30 metros por segundo e este aqui esteja lá a 10 metros por segundo. Detalhe, galera, sem aumentar nem diminuir essas velocidades, tá? Essas velocidades se mantêm inalteradas, se mantêm constantes, tá legal? Depois a gente vai ver como é que funciona se ele mudar. Então, fisicamente, o que está acontecendo aqui? Uma taxa de aproximação ou uma taxa de afastamento? Muito bem, uma taxa de afastamento de um para com o outro. Aqui eles nunca vão se cruzar. Show, né? Então, em 1 segundo, esse cara aqui, ele foge 30 metros daquele, no meu exemplo, e em 1 segundo, esse aqui foge 10 metros daquele. Ora, fisicamente, está havendo uma taxa de afastamento de quanto, galera? De 40 metros. O que eu estou calculando aqui? A velocidade relativa, né? Que foi a V1 mais a V2. Portanto, quando mesma direção e sentidos opostos, o que eu faço? Eu vou somar estes valores, tá? Quando nós fizermos a composição de movimentos, isso aqui vai ser importante tu conhecer, tá? Essas questões de velocidade relativa. E tem um lance bem interessante aqui, que é o seguinte, ó. Para fecharmos isso aqui, se tu conhecer a distância que esses móveis estão, por exemplo, tá? Tu podes fazer aqui, né, o cálculo, olha só que interessante, vou colocar pequenininho aqui, ó, o cálculo do tempo, né, do tempo de encontro. Olha que legal, tá? Tu pode calcular o tempo gasto para que um móvel encontre o outro. Lembra, né? Vamos fazer de conta que se esse estivesse a 30 metros por segundo e se este estivesse a 10 metros por segundo, constantes, horizontal e para a direita, depois de um certo tempo, este carro de trás encontra o carro da frente, né? Então, como é que eu poderia fazer isso aqui, pessoal? Eu poderia calcular a velocidade relativa, né, que está aqui, nesse caso, né, e colocar aqui, ó, na distância entre eles, né, ok? E dividir pelo tempo de encontro. Beleza, bem tranquilo. Tá? Então, vejam vocês que essa formulinha aqui, ó, ela fisicamente resolve para mim. Ó, ela é nada mais, nada menos do que distância pelo tempo. Olha aqui, eu vou até pintar, ó, distância entre os móveis pelo tempo, tá? Ótimo, eu consigo calcular o tempo de encontro, o tempo decorrido até o encontro, portanto, certo? Legal, sem problemas aí nessa questão de velocidade relativa, tá? Tranquilo, é importante que, evidentemente, o cálculo do tempo de encontro
ele vai ser só quando tivermos uma taxa de aproximação, né, de um para com o outro. Aqui nesse exemplo de baixo, poderia ser, ao invés de afastamento, ainda com sentidos opostos, uma aproximação? Poderia, basta que este móvel 1 estivesse se deslocando para a direita e este aqui para a esquerda, ó, seria o que? Mesma direção, sentidos opostos, uma hora eles se cruzariam. Então, haveria uma taxa de aproximação. Tá legal? Beleza? São conceitos importantes que tu vai precisar trabalhar. Show? Ótimo! Revisa essa parte porque é muito importante que ao longo do curso nós tenhamos isso claro na mente, tá bom? Vou sair da lousa para tu poder copiar. Muito bem, pessoal. Então agora eu vou te mostrar o famoso problema das etapas, que é um problema muito interessante. Olha só, vamos supor que este nosso carrinho da figura faça um trajeto nessa estrada orientada em 2 etapas. Professor, podem ser 3, 4? Pode, não tem problema. Mas vamos supor, galera, que nessa primeira etapa ele o faz com uma velocidade V1 constante, tá? E essa primeira etapa eu vou chamar de delta S1. Fechou, tá? Então não tem problema aqui de entender que ele vai fazer esse primeiro percurso. Aí ele vai fazer o segundo trajeto com uma velocidade que eu vou chamar aqui de V2, tá? E este percurso eu vou chamar de delta S2. Poderia ter mais quantos trajetos fossem precisos. A pergunta é, qual é a velocidade média total? Pessoal, geralmente o aluno quer somar e dividir por 2, mas não é adequado que tu faça isso, tá? O que é interessante aqui é tu entrar no conceito da coisa. A velocidade média total, galera, em todo o percurso vai ser a distância total, né, por definição, dividido pelo tempo total gasto. Inclusive, recapitulando, se porventura ele ficar parado ao longo do movimento, eu tenho que somar esse tempo aqui. Tempo total inclui tempo de parada. Tempo total inclui tempo de parada. Mas então, Dani, o que seria a minha distância total aqui? Pessoal, como eu tenho 2 etapas no problema, seria meu delta S1, né, mais o meu delta S2 nesse problema aqui. E o que seria o meu tempo total? Seria o meu intervalo de tempo 1 gasto no primeiro percurso, mais o intervalo de tempo 2 gasto no segundo percurso. Legal? Muito bem. E agora, o que é que eu faço, hein? O que é que eu vou fazer agora? Vou colocar ali os valores. Claro que aqui eu não estou trabalhando com valores, né, galera? Eu estou apenas colocando para ti o aspecto que qualitativo dessa questão. Tá, mas delta S1 eu tenho, então eu poderia colocar o valor ali. Delta S2 eu tenho, eu poderia colocar o valor ali. Mas eu não tenho, professor, nem o delta T1, nem o delta T2. Como eu resolvo? Te explico. Tu vais olhar a primeira etapa e vais escrever o seguinte: velocidade 1 é quem? É delta S1 sobre delta T1. Ou seja, tu vai isolar o delta T1 aqui, né? Nós vamos trocar de lugar, né? Nós vamos então ter o delta T1 como o delta S1 dividido pela velocidade 1. Aqui eu acho aquele parâmetro que me falta, que é o delta T1. Ah,
Legal, eu usei o conceito, né, professor, de velocidade escalar média. E como eu acho o ΔT2? Mesma coisa, olha aqui, eu vou pegar e vou escrever velocidade 2 da segunda etapa é o ΔS2 dividido pelo ΔT2. Legal, eu vou isolar o ΔT2, vou trocar de lugar, vai ficar ΔT2 igual ΔS2 dividido por quem? Por V2. E assim eu vou achar o ΔT2 e colocar na minha expressão para ter a velocidade média total. Tá legal, galera? Isso é bem interessante, bem importante qualitativamente. Repito, tempo de parada deve ser somado aqui, tá? Ok? Bem bacaninha, né? Bem interessante, tá? Agora, nota que nesses problemas, pessoal, a gente trabalhou sempre com o móvel como um ponto material. Isso aí, tá? Nessa nossa aula introdutória, né? Agora, vou fechar nossa aula com uma observação, tá? Caso tenhamos, olha só, caso tenhamos, tá? O problema, olha só, o problema do atravessa. Como assim, professor? Problema do atravessa, nunca vi isso. O problema do atravessa, ele envolve, galera, ponte, ele envolve túnel, tá? Ele envolve um problema onde, por exemplo, eu vou ter uma estrada, tá? Vou fazer aqui uma estrada reta, tá? E, por exemplo, eu tenho aqui um túnel, olha só, tá? Um esboço, evidentemente, de um túnel, tá? E aí, galera, eu vou desenhar aqui, olha só, sei lá, um ônibus, tá? Um grande caminhão, né? Pode ser aqui um trem, sei lá, pode ser qualquer corpo que é extenso, galera. A dimensão, né, do corpo é extenso, então eu vou dar para ele um tamanho, eu vou chamar ele de delta de comprimento 1, delta S1, ó. Então agora, o problema do atravessa trata, anota aí, de corpo, que é chamado corpo extenso, né? Aquele cujas dimensões importam no problema, tá certo? Então, o tamanho dele eu chamei delta S1. E aqui, o meu túnel, né, eu vou ter também um comprimento para ele, que eu vou chamar de delta S2. Muito bem. Galera, eu vou propor a ti que imagine esse meu trem, esse meu grande ônibus aqui, entrando ali com uma velocidade V constante. Olha para cá, tá? Tu concorda comigo que ele começa a atravessar, a transpor este túnel quando a frente dele entra ali? Claro. E aí então ele vai percorrendo todo o túnel e só termina a travessia quando a parte de trás dele sai do túnel. Ah, eu concordo, professor. Ele entra com o nariz e quando o bumbum sai lá na frente, terminou a travessia. Então, galera, o problema do atravessa, que é um problema de corpo extenso, onde a dimensão do corpo deve ser levada em conta. O problema do atravessa, onde a dimensão deve ser levada em conta. É um problema que tu deves pensar. Ora, para que todo o meu móvel consiga atravessar a ponte ou o túnel, ele tem de percorrer todo o tamanho do túnel ou da ponte, mais o tamanho dele, para que daí, de fato, termine a travessia. E eu vou trabalhar com isso, pessoal, de maneira também bem simplificada. Olha aqui, ó, velocidade média
que tu tens de cuidar devem estar tudo na mesma unidade. Se a velocidade está em metros por segundo, os comprimentos devem estar em metros e os tempos em segundos, tá? Então, quem é que vai ser o meu ΔS? Vai ser de novo, olha aqui, a soma do ΔS1 mais o ΔS2, só que agora dividido pelo delta tempo gasto. Tá legal? Estruturalmente, a equação está aqui para ti. E olha, mas por que, professor, que tem uma atenção especial no problema do atravessa, né, onde eu trato o móvel como um corpo extenso, eu tenho que somar os comprimentos. Por quê? Porque inicia quando a frente entra ali na boca do túnel e só termina quando a parte de trás sai lá do túnel. Beleza? Não esquece, dimensionalmente deve estar tudo combinando. Se isso aqui estiver em metros por segundo, os meus comprimentos em metros e o tempo em segundos. Mas Dani, e se tiver em quilômetro por hora? Transfere para metro por segundo. Show? 2 problemas clássicos aqui da parte introdutória que tu tens de estudar. Legal? Estuda, revisa, monta um roteiro disso para que tu te sintas seguro. Um abraço do Dani.